Alô, alô, boa noite! Iniciando a nossa segunda live da noite, agora, né? 20 horas exatamente, 21 horas. Nós iniciamos a nossa live com o professor doutorando Sérgio Moacir Fabres. E nós vamos falar sobre gestão de custos nesse momento de pós-pandemia. Se vocês bem lembrarem, nós passamos aí então exatamente 2 anos, né, de grande dificuldade, grande aperto, e nós percebemos que centavos, reais, né, qualquer coisa, né, realmente a ser pensada faz muita diferença. E esse é o tema que nós vamos estar colocando hoje. O brasileiro não tem muito esse costume de ter total controle efetivo sobre essas coisas. Nós vamos estar aprendendo hoje, então, com o professor Sérgio Fabres. Sejam bem-vindos. Estou vendo aqui, acho que é Valdo Filho e a Sil. Sejam bem-vindos por hora. Já entra o professor Sérgio Fabres. E eu queria dizer para vocês que essa live de hoje, tá, faz parte, né, de uma maratona de lives que está acontecendo essa semana e começou ontem, tá? Ontem nós falamos sobre gestão de riscos com o professor Vasconcelos, tá? E foi uma verdadeira aula sensacional. Tá ali no feed do Instagram, dr.eduardohack. Aproveita, tá? Pega lá e pede. E, tá? Nós começa a debater nosso tema. E aí, esse nosso conteúdo, né, que vai ser ministrado hoje, ele faz parte, tá, de um compêndio de várias coisas que vão ser trabalhadas durante esses dias sobre as áreas funcionais fim ou meio de qualquer organização. Eu estou dizendo que isso tudo aqui alavanca carreiras, alavanca negócios e tudo faz parte, tá, desse projeto que vocês já vão entender, que é a Escola de Negócios Master Key. Então, se você está aqui, você é convidado do professor Sérgio Fabrício. Serginho, pede para entrar aqui na live, vamos começar a nossa conversa. A gente tem muito para conversar hoje sobre gestão de custos. Deixa eu ver aqui se ele se enrolou na história aqui. Tá me ouvindo aí, Sérgio? Sim? Não? Vocês aí, Mônica, seja bem-vinda. Deixa eu ver aqui. Elbi, é isso? Esther aqui também, tô vendo. Isso, Sérgio, clica ali para pedir para participar, ou sai e entra de novo. Bora lá! Pessoal, e aí voltando, né, para o nosso tema aqui, nós temos a semana inteira com lives, já mencionando aqui para vocês que estão aí. Quinta-feira também nós temos uma live com a professora Joelma, que é consultora também, sobre inovação e criatividade, mas especialmente na resolução de problemas. É um tema sensacional. A gente vai ver como que a gente tem esse capital de criatividade e às vezes não está usando. Isso aí realmente faz diferença em qualquer carreira, em qualquer negócio. 19 horas e 33 minutos de quinta-feira. 21 horas, nós temos uma live, né, com o Luiz Rolim, professor Luiz Rolim, que fala também sobre ISO 14001, que é uma ISO sobre ambiental que atua na área de serviços. E aqui para nossa região nós somos basicamente esse tipo de trabalho. Então, assistam quinta-feira, tá espetacular. Porque sexta-feira, olha ele direto da Argentina, bem-vinda, Esther. Olha a Maria também aqui, além da Patrícia, meu amor, aqui, seja bem-vinda. O engenheiro Maurício também, seja bem-vindo. Pablo também de Matos, bem-vindo. E sexta-feira, nós vamos estar falando sobre 13 horas e 15 minutos, porque o horário é diferente, vem a Val Polidoro, do Paraguai, ela vai falar sobre personal stylist, e a gente vai entender um pouco mais sobre marca pessoal. Imagina quanto que isso potencializa ou não tua carreira com a forma que você se veste.
E à noite, 19 horas e 33 minutos, nós vamos falar sobre arquétipos e brand, né? Que é uma discussão muito séria com base em Jung, com o doutor Rodrigo Azevedo. Pessoal, olha que sensacional, conteúdo gratuito. Essa é uma diferença. Nós, né, com o nosso trabalho aqui, no formato, né, que nós estamos trabalhando, a gente não tem lá. Acho que está tendo complicações nesse sentido. Olha, a Mayra Maitê lá de Santa Catarina, seja bem-vinda. A Márcia Oliveira também aqui de Foz, seja bem-vinda. Também formada em administração. A gente já começa o nosso conteúdo e eu peço, tá, para vocês, se quiserem, mandem perguntas sobre gestão de custos. Eu sei que boa parte de vocês aí é administrador, ou da vida pessoal, ou da vida profissional, né? E todo mundo, invariavelmente, direto ou indiretamente, mexe com custos. E quanto mais você controla, quanto mais você tem realmente, né, essa base de informações, melhor você toma a decisão, melhor você passa por tudo isso, você sobrevive a essas coisas, tá? Então, gente, eu peço que mandem perguntas, seja bem-vindo a Aline também, o engenheiro Maurício Oliveira, que eu estou vendo aqui também, seja bem-vindo. Acho que já dei oi antes. Mandem perguntas, porque o Sérgio, ele tem não só noção teórica, como doutorando, como estudioso dessa área, informação básica de contabilidade também, mas informação na prática. E essa é uma... Deixa eu ver aqui. Bora fazer acontecer essa live aí. Meu Deus, hoje à noite, hein? Primeiro começou com o Calito, deu problema no aparelho dele, acabou a bateria no final. E agora a gente está com o Serginho um pouco enrolado. Peço um pouco de paciência, né? A questão da tecnologia tem isso. Mas enquanto isso, vou aproveitar e já falar para vocês. Pessoal, parte dessas lives aqui, ó, elas vêm com base para promover esse trabalho que a gente faz parte em conjunto. Eu e mais 13 tubarões brancos, né? Eu chamo de White Sharks. Fazemos parte de um projeto chamado Escola de Negócios, você e o seu negócio no outro patamar. Às vezes as pessoas olham para isso, né, e veem assim, caramba, é negócio, é escola, né? Isso aqui é só para empreendedor, é só para empresário. Muito pelo contrário, tá? Todo mundo é líder ou liderado. Todo mundo em algum momento, tá? Tá no mercado e aprendendo sobre certas coisas. Então, o que a gente fez? A gente pegou uma pesquisa, um trabalho aqui das principais competências profissionais do profissional do futuro. Aí, Serginho está entrando. E aí nós pegamos 12 encontros. Em 12 encontros, trabalhando emoção, trabalhando comportamento, tá? A gente consegue elevar a tua carreira, elevar o teu negócio aprendendo para sobre outro certas patamar. coisas. Então, o Tá? que a gente fez? Isso Foi é uma pesquisa, um sensacional. Só trabalho que o aqui detalhe é o dos seguinte, principais em 12 encontros, a gente juntou com esses professores todos, né, que são consultores, que têm visão de mercado, não são só teóricos, e eles pegam e dão masterclasses com cada um para uma área diferente para dar uma chacoalhada nisso. Então a gente tem tido resultados satisfatórios. Eu estou postando todo dia agora um relato das pessoas que participaram do curso e que literalmente alavancaram suas vidas pessoais, suas carreiras, seus negócios. Chama aqui, ó, de novo agora, bem-vindo, né? Quem já chegou antes, a Aline Freitas, a Débora Rolim, a Marcele Morales, olha que legal, tá aqui a Marcele, a Sandra Lorini, a Lígia e a Dani também. Sejam todos bem-vindos. Serginho, e aí, meu irmão, deu certo agora? Cara, não dá. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Não deu certo pelo computador, Hack. Não aparece pedir para Mas não é participar para no ser pelo evento. computador, meu irmão. Eu falei isso para vocês. Vocês não me escutam. É só pelo Instagram, cara. Ah, é só um pouquinho. É que Diz eu que, acessei pelo computador, que eu ia usar que era melhor. aqui a gente pode falar, né, cara? Que diz que teimoso não é o alemão, né? Teimoso é quem teima com o alemão, né? Dois alemão Ai, aí ai, ai. de origem aí, né? Pessoal, olha só. Porque a gente também, né, tem que cumprir um pouco os nossos horários. Eu vou adiantando um pouco aqui da situação toda, né? Serginho, eu estava contando com a galera aqui que sempre, né, a gestão de custos é um tema relevante e é importante.
E mais do que nunca, né, e aí vamos dar o momento econômico que nós viemos, que nós passamos, né, durante 2 anos aí de muita loucura, de muita correria mesmo, e a crise econômica tá aí, está instalada. Né? Esses dias eu assisti um material de alguns economistas aí renomados, fazendo projeções e análises futuras e dizendo, né, que boa parte dos governos aí produziu uma série de moedas para procurar abaixar a crise, e essas medidas foram bem imediatistas e não muito bem pensadas. Então, até no texto era bem taxativo, né, desse pensamento governamental, a questão da inflação. O que esse macroeconomista dizia, esse economista dizia, é o seguinte, que as decisões foram tomadas por, abre aspas, né, crianças que não tinham pensamentos muito sérios, e que a macroeconomia tinha um valor, ela acabava jogando contas para depois, que algumas decisões da macroeconomia, da economia, a gente tem reflexos de 2 a 4 anos, e que parte do que nós estamos começando a viver agora, da crise, né, do que nós estamos, perdão, vivendo nesse momento, tem muita relação com os governos anteriores, e que agora que a gente vai começar a pagar uma conta do Covidão, e a conta da guerra nem chegou ainda. Ou seja, a tendência é que, economicamente falando, as coisas fiquem muito maiores, mais difíceis, mais complicadas. E, portanto, imagino eu que, dentre as tantas coisas, a gestão de custos assume um poder, um papel altamente fundamental. É mais ou menos por aí, Sérgio? Oi, Raque, boa noite a todos. Peço desculpas aí pelo contratempo que a gente teve. Então, Raque, hoje eu vou tentar aqui nessa nossa noite trazer um pouco sobre a gestão de custos, com um foco um pouco mais macroeconômico, mas na primeira parte eu vou procurar depois aí explicar para o pessoal primeiro alguns conceitos básicos de custos, né? Porque senão a gente vai ter uma dificuldade maior para quem não é da área, talvez, de poder acompanhar a nossa live de hoje. Certo, certo. Serginho, antes de começar o tema, se tu me permitir, tem uma pergunta que é relevante. Eu sei que ela pode parecer meio bobeira, mas para mim ela faz muito sentido. Porque, veja, hoje o Serginho é doutorando, né? Tem uma carreira brilhante aí no funcionalismo público, passou por várias coisas, e às vezes a pessoa olha aqui para esse fim do tubo, aqui, esse fim da trajetória, e parece às vezes as coisas são muito fáceis. Eu acho que é importante você se apresentar, até porque esse vídeo vai ficar guardado, né, na nossa plataforma. Tem essa galera que está vendo aqui, tem gente que não te conhece, tem gente que vai olhar no feed depois, tem gente que vai ver na plataforma. Eu queria que você se apresentasse assim, ó, Serginho, se for possível, contextualizando, né? De onde é que você veio? O que você fez para chegar até aqui? Quais foram as partes que você passou dos processos para hoje ser esse Sérgio Moacir Fabris, que eu tanto curto e tenho a honra de chamar de amigo e estar aqui comigo nesse trabalho. Por favor, meu amigo, se apresenta para a galera aí. Então, Raquel, para quem não me conhece, sou o Sérgio Moacir Fabris, sou contador, fiz Ciências Contábeis na UniOeste, Marechal Cândido Rondon, fiz uma pós-graduação em Contabilidade e Finanças, né? Mudei para Cascavel, fui pró-reitor de Administração da UniOeste, fui diretor do Hospital Universitário de Cascavel por 8 anos, resolvi fazer mestrado, né? Mudei para Foz do Iguaçu, sou professor também há mais de 11 anos aí também nesse trecho. Tenho 27 anos de universidade, de UniOeste, e fiz meu mestrado na área de controladoria. Fui secretário financeiro aqui do campus da UniOeste. Também fui presidente do Hospital Municipal por 4 anos. E atualmente agora estou também fazendo um doutorado na Mackenzie, que tem contribuído bastante para a minha trajetória acadêmica. Maravilha, né? Uma vez me falaram que tinha gente com currículos enormes, né? De centímetros. E eu sei que o Serginho é um desses, né? Que ele realmente faz os cursos, ele aplica, e os lugares que ele passa, ele transforma e coloca num outro patamar, né? Eu conheço
tem um camarada que eu conheço que é um resolvedor de problemas e assume a pompa e coloca na ponta do lápis e resolve, se chama Sérgio Moacir Fábio. Irmão, é um prazer ter você aqui comigo, tá? Vamos começar a nossa live. Eu quero chamar bem-vindo aqui também, chegaram mais pessoas rapidamente. O Wallace chegou, Cleiton, a Carla Amaral, seja bem-vinda, minha amiga e minha colega. Miss Cessas também. Perdão que não estou chegando, estou sem óculos aqui. O Maicon também, corretor. Aqui acho que é Miranda também, pelo que eu enxerguei. Sejam todos bem-vindos. Pessoal, a live de hoje, como eu falei para vocês anteriormente, ela faz parte do trabalho aí da Escola de Negócios. E como a gente deu uma atrasadinha, não vou em muitas delongas também. Mas essa semana inteira, tá? Tem uma agendinha ali. Participe, tá? São conteúdos gratuitos que vão realmente ajudar a gente a crescer e evoluir. Tem informações que dão uma alavancada nos resultados. E eu queria começar perguntando aí, já pensando nessa questão de macroeconomia, economia geral, que elas afetam a nossa vida dia a dia. A noção está clara aí. Você vai hoje no mercado, né, você termina, eu sempre pergunto para a moça do caixa, meu Deus do céu, qualquer comprinha, né, é 150, 200 reais, e eu fico pensando no assalariado brasileiro, né? Agora, você imagina isso multiplicando para as empresas, multiplicando para os profissionais liberais, tem as casas, tem tudo isso. Serginho, como é que a inflação, tá? Ela afeta essa cadeia toda de suprimentos? Como é que ela afeta a sociedade de forma geral? Conta aí um pouco para a gente isso aí, porque isso é importante entender, com profundidade. Bom, Raque, eu acho que o primeiro passo, eu queria antecipar um pouquinho, talvez a gente falar de gestão de custos, eu queria separar que nós temos dois principais tipos de custos, né? Que a gente chama de custos fixos e custos variáveis, tá? Então, aquele custo fixo, vamos pegar para a nossa vida, para a nossa empresa do dia a dia, o que que é isso? É aquele custo que eu tenho poucas opções de fazer alguma estratégia, alguma mudança mais drástica, né? Que, por exemplo, eu tenho meu aluguel que eu tenho, é um custo fixo que eu tenho todo mês, se eu produzir ou não, eu tenho a minha energia elétrica, eu tenho aí meu corpo técnico de funcionários, que eu não posso ficar demitindo e alterando esse corpo técnico todo mês, né? Então, essa parte que a gente chama de custo fixo é uma parte que eu chamo que é a mais dura do sistema de custos, que eu não consigo mudar. Eu poderia reduzir meu aluguel, mas eu vou mudar meu estabelecimento comercial para outro lugar, tenho minha clientela, eu não consigo, né? Então, no momento de crise, de aperto orçamentário e financeiro, a gente tem que focar mais na questão dos nossos custos variáveis, né? Que são aqueles custos que eu consigo trabalhar melhor, que eu consigo buscar alternativas para o meu negócio. Porque o custo fixo, como eu falei, eu acabo tendo um engessamento, né, nesse sentido e não consigo. E quando a gente vê também que o custo é o variável, é aquele custo que está ligado diretamente à nossa cadeia produtiva, nossas empresas, nossas indústrias, né? São os chamados nossos custos diretos, que estão vinculados ao nosso processo produtivo. O que acontece quando nós estamos vivendo um momento como hoje? Nós estamos numa tempestade perfeita, né? Para o negócio não dar certo. Porque nós passamos por um Covid de 2 anos, nós estamos passando pela guerra da Ucrânia na sequência, e nós temos na sequência agora um processo que chama-se inflação. Então, nós temos esse tripé que hoje está desencadeando problemas enormes nas empresas. E se quer ver um exemplo, a Bolsa de Valores despencou em torno de 20% a 30% no mundo. Aí você vai me perguntar, o que a Bolsa de Valor tem a ver com o meu negócio? Realmente ela não tem nada a ver com o meu negócio, mas ela é um termômetro daquilo que está acontecendo a nível mundial. Porque quando a bolsa cai é porque as pessoas estão retirando o dinheiro da bolsa e querendo aplicar em outro lugar porque os negócios não estão mais lucrativos o suficiente, né, para que ele mantenha o dinheiro lá. Então, se uma empresa que tem na Bolsa de Valores todo um controle de estoque, todo um controle de custo, todo um controle financeiro passa por dificuldade, você imagina nós, então, enquanto uma empresa menor, né? Então,
eu sempre falo que a bolsa ele é um termômetro, ele é um indicador que está me apontando para uma dificuldade a nível global que em algum outro momento eu vou sentir na minha empresa. E aqui eu quero fazer um exemplo que saiu ontem, Raque, o balanço da Magazine Luiza do Brasil. Tá? Um aumento de 14% de faturamento no trimestre em relação ao ano passado, porque este ano nós vendemos muito mais do que o ano passado que estava em pandemia. Tá? Então, no primeiro trimestre, a Magazine no ano passado teve um lucro de quase 100 milhões e reverteu com prejuízo de 80, 90 milhões esse ano. Então, o que aconteceu? Aumentou o faturamento, certo? E inverteu o lucro. Então, o que está focado nisso? É os nossos custos, infelizmente. E aí, o que acontece? Nesse momento atual, o nosso sistema de custo, ele está pautado numa coisa que chama-se processo inflacionário. Porque você está aumentando o custo e o cliente já não suporta mais pagar. Você não consegue mais transferir isso para o preço do produto. Então, o que aconteceu? Algumas empresas elas estão suportando esse custo maior da inflação, tirando da sua margem de lucratividade, para poder não repassar para o cliente. Porque não é tudo que a gente passa para o cliente que ele está disposto a comprar e pagar. É diferente, como você comentou agora há pouco. A alimentação não tem jeito. Eu preciso me alimentar, eu vou lá e vou ter que adquirir o alimento, mesmo que está um pouco mais caro. Quando eu faço isso, eu acabo de fazer o quê? Deixar, talvez, de comprar um eletrodoméstico meu que está danificado, trocar uma cama, trocar um mobiliário, e trocar de roupa. Eu vou usar o quê? Como pessoa física, eu vou lá e vou fazer um ajuste no meu orçamento e vou acabar comprando aquilo que, de fato, me é necessário. Então, eu também, como pessoa física, não consigo sair cortando de qualquer jeito, né? Porque eu também tenho meus custos fixos que eu não consigo mudar. Eu também vou ter que continuar com ele. Então, eu vou para onde? Cortar aquilo que é possível. Então, a primeira questão que a gente vê nesse sistema agora atual é a questão do controle, Raque, entende? As pessoas, as empresas precisam ter um controle efetivo dos seus custos. E aí tem diversas ferramentas que a gente pode utilizar. E a primeira delas, que eu dou uma dica, é a gente começar a trabalhar com um sistema orçamentário, além do controle, né, Raque? Porque se eu não tenho controle, não tenho nem orçamento. Então, a partir do momento que eu tenho um controle, eu começo a fazer um orçamento. E a gente chama no orçamento, dentre tantos que existem, nós temos o orçamento chamado orçamento base zero, que é o quê? Eu vou elencar de 0 a 4, ou de 0 a 3, quais são as minhas prioridades que eu tenho dentro da minha empresa, tá? Que são aquelas imprescindíveis, que essas eu não posso mudar. Então, quando eu vou fazer minha gestão de custos, já tenho que começar pensando o que é custo que eu posso cortar e qual o custo que eu não posso cortar. Porque também, como nós tínhamos a outra live no outro momento, eu falei, a gente não pode fazer cortes lineares de custos. Isso é um erro, é o principal erro que as empresas cometem. Porque tem custos que são extremamente necessários eu mantê-los para que ele me dê a qualidade do produto, me dê a satisfação do cliente, né? E que se eu cortar determinado custo, eu vou entrar num processo cíclico, numa espiral de perda de receita muito maior. Porque além de eu estar vendendo menos num processo de pandemia e inflacionário, eu ainda cometo o erro de perder qualidade no meu produto. E aí o meu cliente vai buscar outra empresa, né? E vai deixar de comprar e eu vou entrar numa espiral aí e vou chegar até talvez num processo de descontinuidade da minha empresa. Então, eu acho que essa é a primeira questão que eu queria trazer. Um detalhe, também saiu publicado recentemente que os Estados Unidos teve a maior inflação dos últimos 40 anos. E o Brasil é a maior inflação desde 2003. Então, o que acontece? As empresas e nós, pessoas físicas, a inflação ela é promovida por dois principais aspectos, né? Primeiro, pela oferta da demanda, né? Quando tem muita gente querendo comprar e faz o preço subir.
É o que aconteceu na pandemia com os materiais de construção. Quem construiu na época da pandemia sofreu isso. O ferro, o cimento, tudo disparou, porque a construção civil estava em alta. Então, ela provocou um processo inflacionário. E o outro processo inflacionário que está acontecendo agora, né? Que foi o fruto do Covid, porque as empresas reduziram a sua capacidade produtiva. A China está novamente em lockdown. Agora, hoje, parece que começou a flexibilizar. E também a questão da guerra da Ucrânia, né? Então, tudo isso faz com que nós não tenhamos hoje, talvez, produtos para ofertar para a demanda que ela está normal. Então, isso também faz com que o produto suba no mercado de trabalho, no mercado atual, global. E o detalhe da nossa live de hoje, quero apontar, eu só quero pegar um sistema de custo, tá, Raque? Porque nós poderíamos aqui falar de vários. Que eu quero apontar, então, que é a gestão dos custos diretos, que é a matéria-prima ou produto que nós precisamos para nossas empresas. Maravilha, hein? Deixa eu só, antes de passar para esse comentário aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó. A Salete Tonelo comentou, ó, as ações da Magalu caíram 25% somente em uma semana, né? Realmente respaldando a informação que você passou. E atualmente, né? Uma semana para outra a coisa muda tremendamente, né? Tremendamente. Então, Raque, eu acho que, primeiramente, quando a gente vai pensar em sistema de custo direto, que é o material, que a gente vai ficar só no material hoje, tá? A gente pensa de mão de obra, de uma série de coisas, eu quero focar no material. O material, ele está focado principalmente, Raque, numa gestão de compras, tá? É a única forma que eu consigo fazer minha redução de custos de forma responsável. Porque se a gente pensar de outra forma, a gente vai estar fazendo aquele corte linear que não é interessante. Então, assim, como que eu compro bem, tá? E com qualidade. Então, nós temos hoje um problema muito sério que chama-se a questão da dependência do fornecedor com a dependência do comprador. O comprador que depende do fornecedor e nós não conseguimos ainda, em muitas empresas, ter uma interdependência deste processo. Né? O que é isso? Quando eu tenho uma empresa e eu sou dependente, talvez exclusivamente, de um único fornecedor, ou que aquele único fornecedor representa boa parte do meu sistema de compra, fica muito difícil eu barganhar preço, negociar preço. E se porventura este cara está com uma dificuldade agora de estoque no momento de pandemia, ele pode me arrebentar a minha empresa. Tá? Porque ele não vai ter para me entregar e eu vou entrar com uma descontinuidade. Porque eu criei uma dependência muito forte desse determinado fornecedor. E eu fiquei na mão dele. Eu não consigo sair mais. Agora, se eu conseguir ao longo do tempo, o meu setor de compras, conseguir fazer com que eu tenha uma carteira de fornecedores, né, mais eficiente, que eu consiga buscar de mais de um fornecedor, eu começo a interromper um pouco essa dependência exclusiva, talvez de um determinado distribuidor. E isso me dá a condição de conseguir um custo menor. Porque o poder de barganha do fornecedor também em cima do comprador é grande, porque ele sabe que a gente depende muito dele, tá? E eu fico sem saída. E aí temos aquela questão principal também, que nessa cadeia de suprimentos, as pessoas nem sempre falam a verdade. Porque cada um está buscando, é um jogo, né? É a busca da lucratividade, é uma briga o tempo inteiro. Então, nem sempre aquele fornecedor vai abrir um jogo efetivamente comigo. Qual é o tempo que ele tem? Quanto tempo? Qual é o tamanho do estoque que ele tem para me disponibilizar? Por quanto tempo? Qual o real preço que ele consegue? Né? Ele vai esconder, ele tende a esconder este jogo. Porque ele também está pensando na lucratividade e no negócio e no funcionamento do negócio dele. Entende? Então, agora, a dependência também do fornecedor, também é do comprador. Porque se eu também sou um dos principais compradores daquela empresa, ele também está dependendo que eu compre para que ele fique no mercado também enquanto distribuidor da cadeia de valores. Então, esta questão do jogo,
né, a gente chama de assimetria informacional, onde as pessoas tendem a esconder as informações para benefício próprio, ela tem que ser mais clara num jogo de cadeia de suprimentos, né? Eu tenho que deixar claro para o meu fornecedor, talvez, que eu estou querendo buscar um segundo, né? E eu tenho que jogar aberto, porque ele está contando de vender para mim. Que se eu também quebrar isso de forma repentina, essa parceria, talvez de longa data, o cara me abandona e eu não tenho alternativas, tá? Então, essa cadeia de suprimentos aí, ela está muito envolvida nessa questão dos custos, né? A gente viu no ano passado que deixou de se produzir carro e subiu o valor de carro porque não tinha o chip, né? Então, faltou essa informação chegar para as concessionárias. Olha quanta mão de obra ficou parada, né, por conta de alguns componentes que os fornecedores não repassaram, talvez no tempo hábil, para as empresas, né? Então, eu acho que essa questão principal, então, é começar com o setor de compras, né? Essa questão de pensar a dependência de um e de outro e como criar uma interdependência. E aí nós temos que pensar aqui também na questão de que um setor de compras, tem uma visão também de que ele tende a se proteger, né? O setor de compras, se a gente olhar lá para alguns estudos, o que o compras quer? Quer comprar pouco, quer comprar bastante? O que você acha? O que a galera acha aí? Ele quer comprar bem, né? Não, esse é o ideal, mas o que o compras pensa? Setor de compras quer estocar, porque ele não Verdade. quer ser o vilão depois de faltar o produto, Sim. entende? Então, a percepção que está no setor de compras, eu vou o quê? Eu vou comprar bastante para não faltar amanhã, porque depois o chefe vai me cobrar. Só que comprar demais no momento que nós estamos vivendo me dá alguns problemas, né? Primeiro, eu vou ter que investir um capital de giro muito forte no meu estoque, porque hoje a taxa Selic está 12,25, Subiu, né? né? E tem outros métodos de aplicação. Por que eu vou investir muito forte no compras se eu tenho hoje uma rentabilidade interessante, né? Eu vou trabalhar, como que eu vou trabalhar isso? Então, a percepção do compras é estocar. Já a percepção do financeiro é comprar o menos possível. Ele não está preocupado se vai faltar o produto ou não. Ele está preocupado na parte de finanças. Então ele vai dizer para o cara do compras, ó, não compre, não faça, não vou liberar, compre menos e tal. Aí nós começamos os conflitos dentro das empresas numa gestão de custos. Os Já começamos a gerar departamentos, um né? conflito do compras com o financeiro, um quer comprar mais, outro quer que compre menos. E aí tem o cara da produção que está no meio deste processo, entendeu? Que ele tem que fazer a coisa acontecer e produzir, né? E aí que vem um sistema adequado de departamentalização de compras que não pode ser centralizado, né? Então a gente precisa ter um sistema de compras onde o responsável do setor de compras seja uma pessoa aberta, que tenha condições de trabalhar com diversos fornecedores, que tenha condição de trabalhar com a equipe interna e chegar no melhor denominador comum, porque o setor de compras, ele nesse momento é a peça-chave para a redução dos custos. Maravilha, maravilha. Sérgio, eu vou ler aqui as perguntas das pessoas, mas me ocorre sempre na cabeça, né, a questão da gestão, né, de fornecedores, que é uma das técnicas da administração que o pessoal usa tão pouco, e é importante, né, igual você comentou ali, né, quanto isso realmente faz diferença, né, quanto que realmente pode salvar um negócio, e essa conversa franca que tu falou, ela é sensacional. Quero já agradecer aqui de novo, né? Eu falei para o pessoal no começo aqui, gente, essas lives não são blá blá blá, mimimi, xalalau, conversa, é coisa para ajudar mesmo. Olha quanta informação, obrigado, viu, meu irmão? Eu vou fazer uma pergunta aqui, dá uma olhada geral na galera, de repente você responde tudo meio junto, mas você já falou que implica no custo, né? E essa implicação no custo, eu sei que ela tem outras tantas formas. Se tiver mais formas, comenta com a gente aqui. Mas deixa eu falar aqui, ó. Deixa eu voltar, tá? Porque a gente se perde aqui. É, o engenheiro Maurício que diz aqui, ó, uma boa compra, uma boa venda.
A Salete diz, ó, oferta e demanda, e a Carla Amaral faz uma pergunta aqui, né? Quais os trabalhos científicos hoje que estão sendo produzidos nas universidades a respeito do cenário pós-pandemia, a fim de mostrar o antes e o depois? Deixa eu ver. O cenário mudou muito, né? Ela comenta aqui. O engenheiro comenta aqui de novo, né? O Maurício, ó, sobre a importância do fluxo de caixa. E a Salete Tonello, compras não pode deixar de faltar porque falta produção para, né? Elogio da Mamãe Hack. E aí vai a gestão de fornecedores de novo, elogio aqui da Salete Tonello, né? Extremamente importante para o equilíbrio das compras. Perdão, é que é muita coisa, né? Dá uma apanhada geral para a galera que você tem de Então, informação aí. olha, Raque, assim, os trabalhos sobre a pandemia ainda vão acontecer, porque o impacto da pandemia não terminou, ele está começando, na minha opinião, né? O impacto da pandemia foi nos primeiros anos, nos hospitais, certo? Agora o impacto da pandemia está vindo para a sociedade. Os Estados Unidos, se você olhar, Raque, o cara já deve ter visto, está com um problema sério, porque hoje tem muita oferta de emprego e está fazendo ter uma inflação nos salários, Sim. né? Então, veja, nós temos agora um outro viés que está começando a criar problema, também inflacionário, que é a oferta de mais emprego num momento muito repentino, que como caiu rápido, sobe rápido o emprego por conta da pandemia. Mas voltando sobre a gestão dos fornecedores, uma ferramenta, Hack, que pode ser utilizada é o lead time, né? Que é o tempo que você tem que ter estimado com cada fornecedor para ele te entregar mercadoria. Nós precisamos fazer uma gestão do tempo, sabe? Então, desde o pedido que eu faço de um produto, até quanto tempo esse produto demora para chegar na minha empresa, com uma margem de segurança. Então, porque eu estou tendo uma cadeia de produção. Então, eu não paro de consumir. Então, veja, a importância do setor de compras de ter isso departamentalizado. Você imagina você na tua empresa fazer um pedido de compra, vamos no mercado. Se você organizar a compra lá, por estilo, né? Higiene, limpeza, sei lá, carne, você consegue organizar melhor o seu pedido de compras. Agora, quando você faz um pedido de compras de qualquer jeito e manda para alguém responder, cotar para você, às vezes o cara tem 2, 3 itens no meio de 100 e ele nem te dá bola, ele abre aquilo e ignora, porque ele foi mal preparado, né? Então, a departamentalização ou setorização dentro do setor de compras já começa a ter uma ideia de eficiência, né? Porque você vai mandar os produtos que precisa para um grupo específico de fornecedor e não perde tempo. Por quê? O lead time fala isso. Quanto tempo que eu demoro só para fazer o meu levantamento de necessidade de compra? 1 dia, 2 dias, 3 dias? 3 dias é muito, porque é 3 dias de produção que eu estou consumindo só para fazer um pedido de compra. Quanto tempo que eu levo para cotar isso depois? Se meu pedido de cotação de compras ele não está adequado, uma compra que eu podia fechar de um item em 1 dia, talvez se eu juntar com itens que não tem nada a ver, eu vou demorar 10 dias para fechar um pedido de compra, até as pessoas me responderem. Então, pensa, numa situação dessa, já teria 10, 12 dias aí entre levantar necessidade, fazer um pedido e cotar e ter devolutiva, 10, 15 dias. Cara, isso passou metade de um mês de uma empresa de produção. É muito tempo. E como foi comentado aqui, para eu não perder minha cadeia produtiva, eu tenho que fazer o quê? Botar o dinheiro no bolso, investir no estoque alto, porque meu processo está muito moroso. Sim. Né? E aí, depois dessa fase externa, Hack, começa o processo de eu consultar os fornecedores para ver a minha logística de receber este produto. Porque nem sempre pagar um pouco mais caro, mais barato, é sinônimo de economia. Porque se o tempo de entrega daquele fornecedor for muito alto, eu vou ter que estar investindo muito em estoque. E no Olha, momento Sérgio, que nós estamos, não tem como. tem um detalhe que é interessante aqui que estão comentando aqui, ó, né? A Celeste de novo reverencia a importância do cenário atual da administração de compras, mas a Carla Amaral, que atua aqui numa grande rede de hotéis, ela diz o seguinte, ó, todos os fornecedores estão com problemas de entrega, né, devido à falta de matéria-prima. E ela comenta aqui também, perdão,
aqui. Pós-pandemia, né, todos os fornecedores estão desestabilizados e ela entende isso como sistêmico. Eu não estou todo mais na área da hotelaria, mas eu percebo também no setor de construção e também, né, na questão da mão de obra. Você vai falar de matéria, né, mas é impressionante como a gente está num momento de mundo que tudo se atrasa. E aí, assim, esse lead time, né, que você comentou, ele também tem uma análise de um over, de um deadline, assim, de passar um tempo, ter uma gordura ali calculado ou não? Porque se está todo mundo meio que Tem, entregando atrasado, é importante colocar isso na ponta da planilha. Faz sentido, né? faz sentido, porque também o lead time você vai colocar teu tempo de segurança, né? Para não Aham. faltar, que você vai estimar. Só que também, além disso, ele vai me dar, cada fase dessa, quanto que me custa. Né? Porque se eu tenho X, Sim. se eu consumo X produto por dia e ele me demora 45 dias, eu tenho que calcular. Então, esse Claro. é o custo que eu preciso do meu investimento no estoque. Agora você multiplica de um item para 1.000 itens. Aqui vou pegar um exemplo que eu trabalhei em hospital. Se imagina você sair comprando porque você acha que tem que comprar e não ter um controle de estoque eficiente, não ter um ponto de pedido. Porque o lead time, Hack, ele vai me dar o ponto de pedido. Em que momento que chega do meu estoque, eu tenho que disparar meu pedido de compra, que é o período correto, para que ele chegue o produto que deu tempo de cotar, de mandar para a empresa, receber o processo, ter a logística de recebimento e depois a distribuição dentro da minha empresa. Tá? Entendi. Então, tudo isso é um tempo. E se você não faz a gestão do tempo, você não consegue encurtar o sistema de custos. Faz todo um desvio padrão ali, de certo, revisar a média ponderada, revisar uma série de cálculos estatísticos para calcular o que seria correto ali, né? Antes de eu passar para a próxima aqui, Serginho, tava passando uma pergunta aqui que era da Márcia Oliveira, que diz o seguinte: se tem uma previsão, uma visão de previsão futura, é, as compras, mesmo que em alta, devem ser ativadas, correto? Acho que é isso que ela pergunta, não estou enxergando bem aqui. Olha, Hack, assim, vamos partir para uma situação específica de hospital, tá? Não vou falar do hospital que eu Ah, trabalhei, vou pegar um hospital privado, perdão, aqui, ó, tá? que inclusive a enfermeira Mariana Facchini, ela diz o seguinte: aí na área da saúde, o tempo custa a vida. Isso é sensacional, né? Exatamente. Então, veja só, Hack, vamos pegar um hospital privado. Você está com o medicamento caro porque não tinha, né? Ele subiu o preço. Você vai deixar de comprar? Não tem como, né? Você vai ter que Não. comprar. Vai ter que repassar isso para o cliente. Mas na empresa, a Mariana comentou, mas nós temos que pensar em salvar a vida empresarial também. Uhum. Então, não adianta a gente também não comprar um produto caro, às vezes, né? E deixar a nossa empresa parar de produzir. Também vou matar a empresa, entende? Então, aí vem a questão, né, da pergunta. O que é melhor? Né? Eu investi mesmo que de forma pesada nesse custo mais alto desse determinado momento e permanecer no mercado, tá? Ou eu simplesmente começar a reduzir minha produção. Né? Então, isso aí não é só o sistema de custo que vai ter que estar em jogo, é o próprio sistema de continuidade da empresa. Então, tem horas que a gente precisa fazer. O problema no Brasil, Hack, é muito sério. Por quê? A gente vê empresas apertadas e proprietários ricos, né? Onde as pessoas retiram muito o capital da empresa e levam para a pessoa física e dificilmente você consegue depois trazer de volta, né? É difícil se desapegar para colocar o dinheiro de volta na empresa. Então, em outros países, as empresas são mais sólidas, enquanto que a pessoa física mantém seu padrão de vida e etc. e funciona. Mas há uma retirada de fluxo de caixa de dividendos muito forte das empresas. As nossas empresas tendem a ficar com um valor muito pequeno, né, de necessidade de capital de giro. Aí, quando aparece uma imprevisibilidade, tudo bem que essa está se estendendo mais do que se imaginava, as empresas só têm um caminho: começar a recorrer lá para capital de terceiros.
que é o quê? Bancos, né? E quando você cai no banco hoje com um processo inflacionário, com uma Selic de 12,5, como é que você vai repassar isso em termos de custo? Isso é custo. Porque tem que ser incorporado como custo, porque eu não tinha essa despesa financeira aí para manter os meus estoques. Eu estou com um problema de fluxo de caixa e que buscar recurso. Aí eu tenho lucratividade, lucro bruto nas empresas, mas quando eu fecho com o meu financeiro, aconteceu com a Magazine Luiza. Né? O faturamento bruto aumentou, diminuiu, mas o que arrebentou a Magazine Luiza? Foi a parte financeira, porque teve que, hoje está mais caro, buscar recurso fora. Sim. Então, você está dizendo que investir em estoque não é o melhor caminho. Hoje é buscar recursos de terceiros? Esse é o grande dilema de toda empresa, né? Ah, Eu tenho dinheiro, eu invisto no estoque ou mantenho o recurso financeiro, né? aham. Nunca se invista em estoque demais. Vamos pegar o próprio ferro que subiu de construção. Se alguém estocou demais quando baixou depois, ficou com um produto caro no estoque que depois se complicou. Perdi. Né? A gente tem que sempre trabalhar com a ideia do estoque mínimo. Por isso que eu falei agora há pouco que eu preciso ter aquela dependência, em alguns momentos, uma interdependência dos meus fornecedores. E eu tenho que ter um lead time, eu tenho que saber em quanto tempo esse cara me entrega. Eu vou trabalhar com o mínimo. Porque quando eu trabalho com o mínimo, eu não preciso buscar capital de terceiro de banco. Eu pego meu capital de terceiro com a própria fornecedor que está me entregando, inclusive negociando o desconto. Eu não pago o juro e ainda tenho desconto. Então, nunca vai ser um bom negócio aplicar em estoques. É uma Né? barganha, né? Eu não tenho barganha. Então, eu consigo barganhar e talvez tenha até desconto ao invés de buscar no banco. Sim. Então, a tendência de eu ter capital de terceiro, eu tenho que analisar se meu capital de terceiro ele é com juro ou sem juro. Sim. Né? Se ele for sem juro, é um baita de um negócio, porque quem está me financiando é os próprios fornecedores. Maravilha, maravilha. Serginho, aguenta um pouquinho, a gente fala para a galera aqui. Pessoal, vocês que estão aqui nessa live sensacional de conteúdo de ponta, obrigado de novo, meu irmão. Tá ótimo o material aí, tá provocando aqui umas ebulições na cabeça. Nós estamos fazendo essa live, todos que vão acontecer durante a semana, também para promover esse projeto que tanto eu quanto Serginho, perdão, fazemos parte, que é a Escola de Negócios Master Key. São 12 encontros, tá? São 12 encontros que trabalham a parte emocional e comportamental, eu desse lado aqui, e do lado da parte técnica, né, que nós chamamos de hard skills, tem o Serginho, tem o Calito, tem uma galera. Nós temos 13 tubarões brancos que vão falar das áreas funcionais fim e meio de uma organização ou de um profissional liberal. Inclusive, tudo isso também pode se aplicar à vida pessoal. Então, olha só, pessoal, dia 23 agora, segunda-feira que vem, nós reiniciamos esse projeto maravilhoso, que turbina mesmo, a gente promete estar ali, ó, fazendo melhor para deixar você e o seu negócio num outro patamar em 12 encontros. E aí, olha só, tem um detalhe, esse projeto inovador, que é sensacional, a gente está entendendo que a economia não está no melhor momento, que a gente não está num processo tranquilo, né, de volta do Covidão. Então, nós do Instituto Hack, nessa parceria, conversando com esses consultores todos, estamos optando, olha só, o lote que era promocional ano passado baixou. O que eu estou dizendo? Para quem é amigo aqui do Serginho, que está nessa live, nós temos 3 bolsas de estudo de 87% para fazer parte desse treinamento, que é via web, mas ele é sensacional. Então, se você quer fazer parte disso, é mixaria mesmo, tá? Escreve aqui no direct, ou no meu, ou no do Serginho. Escreve, eu quero. Amanhã cedo a gente vai estar conversando com você para garantir tua vaga, para ficar diferente. A gente está postando todo dia os relatos de pessoas que fizeram ali, abriram negócios, turbinaram suas carreiras. Vale a pena. Aproveita, escreve lá, eu quero, e vamos garantir essa vaga aí. Bora lá. Serginho, deixa eu perguntar aqui para ti sobre a questão de como é que, se a gente fosse implantar um sistema de gestão de custos, tá? Agora, de forma mais prática, como é que eu posso fazer isso? Como é que se implanta um sistema disso numa empresa?
Um profissional liberal, autônomo, pode implantar também? Pode se plantar algo em casa também assim? Como é que você vê esse tipo de situação para implantar sistemas de gestão de custos? Olha, Raquel, o sistema de custos, na verdade, ele pode ser muito simples ou pode ser muito avançado, né? Vai depender do tamanho da empresa, da disponibilidade financeira que a empresa tem, do capital que ela tem de, pessoa, de capital que eu falo de investimento em tecnologia de informação, uma série de coisas. Mas a gente também não pode ignorar que o sistema de custos só vai caber para uma cooperativa de grande porte, né, entendeu? O pequenininho também pode ter um sistema de controle de custos, né? A gente, se fosse fazer hoje uma planilha de Excel da nossa vida pessoal, se fosse fazer um negócio organizado por tipo de gasto que a gente tem, por tipo de conta que a gente executa, a gente conseguiria ter um sistema de custo adequado, né? Saber quanto que a gente custa, quanto que é o nosso custo de vida mensal, né? Entende? Então, é simples de fazer. Só que o que acontece? Eu vou pegar um pouco da fala do Carlito antes, isso é também um pouco de filosofia de implantação, né? Porque as pessoas fazem um processo de custos, controla no primeiro mês, no segundo mês não controla mais, no terceiro menos ainda, se perdeu todo o controle. E quando você perde o controle dos seus custos, você já não tem mais comparabilidade. E aí você não vê a necessidade daquele sistema estar funcionando ou não, né? Você não consegue perceber a mudança que aquilo faz. Se a gente pegar para a nossa vida pessoal hoje, começar a colocar tudo, que diz você, na ponta do lápis, né? Colocar isso de forma muito simples no computador, somar por categoria de despesa e eu acompanhar, eu vou chegar, e aí depois, Hack, ter um orçamento, né? A gente não pode pensar que o sistema de custos ele é sozinho que vai resolver o problema, né? Se eu tenho meus custos, qual que vai ser meu orçamento para o ano ou para o mês que vem? Eu vou descrever lá quanto que eu vou gastar em restaurante, quanto que eu vou gastar em combustível, quanto que eu vou gastar em vestuário, em alimentação, em férias. Eu vou começar a colocar isso tudo. Que quando eu começo a normatizar isso, cadastrar isso, eu começo a ter comparabilidade. Aí se pensa só, eu tenho meu custo do mês. Você fala assim, olha, eu estimei lá R$ 1.000 para gastar em restaurantes. Chegou no dia 20, já gastou os mil. Você fala, olha, esse mês estourou já cheguei no meu limite do meu orçamento de restaurante, vou ter que dar uma segurada. Ah, mas eu quero igual, tá, mas onde que eu vou cortar? Ou já vou usar o orçamento do ano seguinte, do mês seguinte? Então, o orçamento, ele faz parte também da gestão do custo, ele não está dissociado, entende? Então, eu acho que é muito simples, não é difícil, pouca orientação é possível, dá para ter sistemas muito bons de implantação de custos, mas que são inviáveis economicamente, às vezes, para uma empresa pequena, né? Mas há instrumentos hoje, softwares extremamente baratos, que teria condições de se implantar. Pela tua experiência ou por algum estudo que tu tenhas visto, sim, algum caso, não precisa nem citar nome, né? De quanto que potencializou o negócio, a carreira, pelo fato da pessoa realmente ter essa gestão, né, realmente planilhada, pensada, dos custos, porque vou falar na parte do. A gente tem um módulo financeiro no treinamento de escola de negócios, e um dos momentos que a gente começa a listar todas as contas pessoais, às vezes a pessoa ela não tem a menor. É Assusta. impressionante, né? Não tem a menor. Meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso. Ele não tem noção do quanto. Vou dar um exemplo: lanche, né? E aí, ao longo do mês, quando ele faz o cálculo, vezes 7 dias, 20 dias, 30 dias, aí a gente multiplica por 12, né? E de repente já bota ali um pensamentinho de juro composto, quando ele fala, meu Deus, isso aqui dava para ter viajado, meu pacote de viagem teria ido e voltado numa boa. E aí é na pequena coisa, né? No dia a dia, coisas simples, às vezes que a gente tem um estardalhaço em coisa assim. Me diz se você tem algum exemplo de case que você passou, não precisa citar o nome da empresa, ou algo que você estudou, desse preju, né? Que pode ser de coisas. Eu lembro de eu não Todas, lembro o valor, mas é um absurdo. não, Hack, todas as empresas que implantam tiveram melhoria. Não tem como não ter. Porque você não tem nada e ter alguma coisa, se dá um salto grande.
né? Agora, o que acontece? Quando você já tem um sistema de custo implementado, você vai fazer o aprimoramento dele, tá? Aí você vai para uma segunda fase, que é fazer a gestão do processo interno da empresa, dos seus custos, que é aquilo que a gente não ia abordar hoje, que é toda a parte produtiva, né? Então, eu tenho todo um processo. O lead time que eu falei que a gente pode pensar de compras, eu posso pensar dentro da cadeia produtiva, né? Então, para fazer a gestão do tempo, para economizar, para diminuir meus custos. Então, assim, não tem como você não melhorar, né? Agora, o grande problema, que fica a dica para todos, é não desanimar, né? Porque você começa a fazer o sistema de custos, no segundo, terceiro mês quer abandonar, né? Entende? E aí esse que é o grande problema. Aí fala que o sistema de custos não funciona. Não funciona porque as pessoas não acreditam no sistema de custos, né? As pessoas tendem a olhar para o fluxo de caixa. E o fluxo de caixa não é o teu custo, né? É uma movimentação financeira entre contas a pagar, contas a receber, uma série de coisas que eu tenho envolvido ali, né? Então isso não é um custo, isso é o que me trouxe de dinheiro, entende? Então a gente fala que tem custos que não são financeiros no primeiro momento. Depreciação é um custo importante das empresas, mas que não tem saída financeira. Então, você não enxerga isso lá no seu fluxo de caixa. Mas, em algum momento, você tem que repor aqueles equipamentos, em algum momento tem que repor aquele computador, em algum momento você vai ter que repor isso, e se você não incorporar esse custo na tua cadeia produtiva, depois você vai ter dificuldade para essas reposições. E ainda mais nesse momento aí que a tecnologia da indústria, né, com a questão da obsolescência programada, tem se aumentado tremendamente, né? Tá lá o teu celular funcionando perfeitamente, mas a bateria bugou. Você nem trocando aí, né, mandando para algum lugar, arrumando, não dura nem 6 meses. Não tem como, é data certa. Além dessa depreciação que existe no mercado, mas existe uma questão de, ó, daqui para lá não vale mais. Eu não sei se a Carla Amaral está ainda aí, mas eu lembrei de uma coisa que você comentou no começo aqui, da questão de tirar coisas, de repente, né, fazer algumas decisões, mas que não impliquem na diminuição da qualidade daquilo que você está ofertando, né, seja produto ou serviço. E eu lembrei de um case da área do turismo, dos aviões. Eu não lembro agora, mas era uma cifra astronômica, que servia empadinhas e tinha azeitona. E eles fizeram um estudo sobre a retirada da azeitona, se implicava em qualidade ou não. E percebeu-se que não fazia diferença, literalmente, a azeitona da empada. E fizeram um estudo sobre isso, e tiraram, e isso aí ao longo de um ano, versus sei lá quantos voos, versus não sei, centenas de pessoas, né, num voo, era uma cifra gigantesca. E é uma azeitona, parece bobeira, mas eu não lembro agora o dado, mas era um caminhão de dinheiro, né? Mas só para comentar que eu acho que é interessante esse exemplo aí. Veja, você falou da questão eu achei muito interessante da questão do tempo, né? O quanto que o custo, né, também está relacionado, né, com essa base de tempo e quanto que ele implica nessa questão do custo. Se a gente pode implantar, como é que a gente pode implantar uma gestão de custo realmente baseada no tempo? Como é que seria isso? Vamos de novo lá, né? Pequenas empresas, de repente aí profissionais liberais, ou até em casa, né? Se é possível. Não, assim, a gestão do tempo de compra, temos que separar então em duas situações, três: prestação de serviço, indústria e comércio, né? Que são métodos diferentes. A gestão do tempo de uma empresa, vamos pegar aqui uma loja de sapatos, né? Eu não consigo fazer a gestão do tempo dentro da empresa, mas eu consigo fazer a gestão do tempo da entrega, da compra da mercadoria até chegar na minha empresa. Então, quando eu faço a gestão do tempo entre o pedido de compra meu até chegar à mercadoria, estou economizando em tempo, né, entre pedido e chegada de produto. Eu trabalho com estoque menor. Aí pensa no momento que agora é frio, que muda a temperatura, confusão. Aí eu faço estoque grande, não fez o frio suficiente, só fez frio na primeira semana, meus estoques ficam depois lá parados. Então eu estoquei demais. Mas eu também, se eu comprar menos, eu também fico sem produto. Então, volto a falar.
a gestão do tempo também está associada com aquela questão da dependência de comprador e fornecedor. Eu tenho que ter a garantia de que, olha, eu vou fazer pedido, e aí o jogo aberto que eu falei, né, Raque, ó, eu vou fazer pedidos de compra semanais ou mensais. Não adianta me pressionar, me enfiar a compra aqui para 3, 4 meses que eu não vou fazer compra semanal. Acabou meus casacos aí mais grossos que a gente está usando hoje, eu vou pedir a reposição do estoque, senão eu não vou pedir. Entende? Então, e aí você faz essa gestão do tempo, de quanto tempo que ele me demora para me entregar esse material, que esse é o tempo que eu preciso. Então, aí eu faço a gestão do tempo entre o pedido de compra e o recebimento da mercadoria. Quando é prestação de serviço, eu vou dentro do processo da indústria, né? Aí eu vou trabalhando do processo empresarial. Além de eu trabalhar minha gestão do tempo externamente de compra e logística até chegar, eu também vou trabalhar no meu processo interno. Como é que eu vou reduzir internamente o meu processo do tempo, tá? E aí eu vou usar um exemplo, por exemplo, a questão de um hospital, né? O paciente está de alta, às vezes demora para ir para casa. Isso é custo. Ele está ocupando um leito hospitalar, podia ter outro paciente naquele lugar, porque está recebendo uma receita. E por que ele está demorando para ir embora? Ah, o médico não fez receita, não deu orientação, não tem ambulância para levar para casa, a família não estava sabendo que ele ia estar de alta hoje, não se preparou, entende? Aí como é que eu vou saber isso? Só tem uma questão para fazer, que a gente aplica muito pouco na administração e na contabilidade, que chama-se estatística, né? A gente poderia aplicar um questionário dentro da nossa empresa, perguntando na percepção dos clientes ou na percepção dos trabalhadores, onde está o desperdício do tempo. Eu poderia fazer perguntas por setor e tal, e dê uma nota de 1 a 10, como é que está o tempo. O que está com as piores notas, o que está com pior nota, eu já sei, olha, o tempo, o que teve mais agravamento é o setor tal, ele que está comprometendo o tempo. Então, eu vou tentar agir naquele setor para eu identificar. Isso não pode ser da cabeça do diretor, do gestor, tá, Raque? Porque as percepções são diferentes. Cada um tem um olhar para a situação. Então, a gente tem que aprender a usar mais, explorar melhor essa questão de busca. Agora, eu penso assim, né? Talvez, e aí, talvez o diretor, o pessoal da gestão, seria, quando eu falei quantificar, eu quis me expressar, precificar. Porque exatamente fazer o cálculo de quanto é que vale aquela meia hora, aqueles 10 minutos, aquela 1 hora, sei lá, que está sendo perdida. E aí, sensibilizar o cliente interno sobre isso, ele começa a entender quanto também é difícil a vida do empreendedor para ter aquele lucro, para a empresa sobreviver e a gente continuar nessa pegada toda aqui de sobreviver, né? Porque eu penso que às vezes não faz muito sentido. Eu estou falando de alguns trabalhos que eu também orientei uma vez na área de serviços, e nós quantificamos o tempo de entrega do produto ou do serviço. Então, no caso, era uma pizzaria. E a gente começou a mapear as rotas, tá, de entrega, e percebeu que existiam vários gaps por ou não conhecimento, vamos pensar de forma positiva, e que, calculando aquilo, fazendo uma média lá ponderada ao longo do mês, ele dava uma boa cifra. É aquele somatório, né? De pouquinho em pouquinho, de 5 em 5 minutos, ao final do mês era um tantão. E naquele tantão, fazendo isso, poderia ter entregue mais tantos produtos e deixou de faturar a empresa. Custo, como você disse. Às vezes, o próprio colaborador não tem nem noção exata de quanto é que vale realmente aquele tempo. Então, esse trabalho, acho que de sensibilização também caberia, né? Perdão, acabei me empolgando. O Raque, assim, aí a gente podia aqui falar um monte. Nós temos a questão da velha economia institucional, a nova economia institucional, que ela traz isso, né, de forma mais latente, essa questão do comportamento dos indivíduos dentro da empresa. Então, tem situações da velha economia institucional onde o indivíduo ele tem que se encaixar no método da empresa. Ele não tem opinião, ele se encaixa e tem que fazer. Se a gente pegar o método de produção de McDonald's, desses lanches, aí já tem todo um processo, né,
é certinho de como tem que fazer. Sistematizado. Então não adianta chegar lá e começar, não, eu vou começar, não. Você se encaixa nesse processo e é assim, porque os caras já estudaram e falaram que o melhor tempo de produção, a melhor forma de produção é deste jeito. Sim. Se você quiser mudar, então vai ter que fazer uma pesquisa para provar e mudar que aquele jeito não é o melhor. Mas você não faz de qualquer jeito. E por que que daí a gente olha para outras empresas e o cara faz de qualquer jeito? Ele não tem um processo delineado. Então ele não consegue fazer a gestão do tempo se não tem esse mapeamento de forma correta. Entende? O detalhe que as Começa. franquias têm isso aí, né? Que é o manual de operações padrões, mas às vezes o pequeno e médio empresário não tem isso ainda, né? É todo um Não trampo, tem. né? São E aí, assim, processos, né? e são empresas que normalmente são de sucesso. Né? Normalmente, porque a gente já teve empresas grandes dessas que tiveram problemas sérios também. Mas pelo menos um mapeamento do processo ela tem. Então, ela consegue fazer essa gestão do tempo de produção. Né? Então, é um que faz sei lá, eu imagino que não conheço a fundo, mas um que vai fazer a batata frita, outro faz aquilo e junta tudo e te entrega o lanche. Ninguém sai correndo por dentro de qualquer jeito. Imagina um restaurante se você não tem bem definidas as atividades, né? Vai ser uma bateção de cabeça enorme dentro de um restaurante, entende? É bem essa. Então, isso vai de encontro, aí vamos pegar então essa live de agora com a da anterior do Carlito, que falou sobre o 5S. 5S. Né? Então, está tudo interligado. Então, o 5S também está atrelado a custo. Se você não tem uma organização, você não consegue encurtar o tempo. Né? Você sai batendo cabeça o tempo inteiro. Sim, é coisa pra caramba, né? Eu vejo essa dificuldade tremenda, e aí um dos comentários que houve, né? Pô, a gente foi na sessão, na live anterior, sobre. Nós fazemos parte também de um povo de fartura, né? No geral, existe essa cultura. Nós dois, por exemplo, nossa origem vem de povos de necessidade. Então, esse controle, essa situação, né? Inclusive cultural, genética, até já dizem os autores aí, os pesquisadores da epigenética, pelas dificuldades que se passou, né, no povo aí do leste europeu, Ásia, por aí vai, que tinha que realmente ter calculado, né? Eu falei na live anterior, meio ano de sol, meio ano de frio, o pasto daquela vaca, aquela batata, enfim, tudo aquilo muito pensado que não podia. Olha lá, Silvana disse que meu áudio está ruim. Foi mal, Silvane. Não sei o que fazer agora. E a gente vem num país que sobrava muita coisa. Imagino que tem muita, mas muita empresa que deixou de existir porque não soube estancar essa torneira ao longo dos anos. Eu acho que é muito por aí também, né? O brasileiro tem essa coisa, né? Vinha muita coisa fácil, se perde. Acho que um exemplo claro de Foz do Iguaçu como nós tivemos booms econômicos aqui, eu não diria destacados nacionalmente, destacados internacionalmente, né? Compras do Paraguai, Itaipu, veio muita grana. E à medida que a coisa vem fácil, há pouco controle. Muita gente se acostumou durante muitos anos a não ter muita coisa assim, como tu diz aí, na ponta do lápis, né? E eu vi muitas famílias, muitas empresas, de gente que faturou milhões e hoje não está em boas situações, porque não teve controle das coisas que, né, entraram e saíram direito, né? E essa é a dança das coisas. Quem realmente tem mais controles, mais dados, toma decisões corretas e, penso eu, que perpetua mais. É mais ou menos por aí, Serginho? Primeiro, assim, Hack, a questão do... Eu travei, tá me ouvindo? Tô. Veja, a questão econômica não é injusta, ela é justa. Só permanece aqueles que têm administração, controle, gestão. Quem não tem, só permanece por sorte. Por sorte, porque tem negócios que eles não precisam de marketing, não precisam de nada. Eles dão certo e caiu na graça do cliente e vai para frente. Entende? Esses vão se dar bem, com uma gestão boa ou uma gestão não tão boa, né? Mas caiu na graça e vai para frente. Agora,
quando você está num aperto como nós estamos, se você não tem a tendência, você ter muito mais dificuldades, né? Sim. Então, assim, não dá para dizer que, fui injustiçado. Na verdade, o mercado é justo, ele seleciona aqueles que conseguem permanecer, infelizmente, né? Então, o que é justiça? É aquele que teve as coisas mais corretas. Conseguiu fazer o controle, o planejamento, conseguiu manter talvez um fluxo de caixa, uma necessidade de capital de giro, que tudo isso a gente ensina, o pessoal aprende e não pratica, porque acha que vai ter aquele sucesso a vida toda, né? E aí, quando entra numa crise, acaba se apertando e entrando em dificuldade, fechando até a empresa, às vezes, né? Sim, sim. Pessoal, deixa eu falar aqui uma coisinha aqui, ó. Antes da gente passar para a nossa última pergunta da nossa live aqui, quero falar para vocês que essas lives que estão acontecendo essa semana, nós temos live também na quinta-feira com a professora Joelma sobre inovação e criatividade com base na resolução de problemas. 21 horas de quinta-feira nós temos sobre ISO 14001, que é ISO ambiental para a área de serviços. E sexta-feira, 13 horas e 15 minutos, com a Val Polidoro sobre personal stylist, sobre marca pessoal, que tem relação com a nossa vestimenta, agregar valor ou não à nossa marca. E 19 horas e 33 minutos, com o Dr. Rodrigo Azevedo, mais um novo integrante do time, sobre a questão dos arquétipos e o brand. Tudo isso faz parte de uma escola de negócios. É o seguinte, é empreendedor, é líder, é profissional autônomo. Raquel, eu não sou nada, eu sou só alguém que quer crescer e evoluir. Porque a pergunta é essa, quer chegar num outro patamar com a tua carreira de negócio? Vem com a gente. São 12 encontros, tá? Que vão trabalhar a inteligência emocional, vão trabalhar a tua inteligência de negociação e a tua inteligência com a saúde financeira. Eu do lado de cá, trabalhando a parte comportamental e emocional, e do lado de lá, junto comigo, né, o tempo todo, são 13 tubarões que vão trabalhar as áreas de uma empresa, as áreas pessoais, as áreas que vão fazer diferença para o teu crescimento. Estou falando aqui das partes técnicas. E qual o detalhe? Começa segunda-feira, dia 23 agora, é uma semana de imersão, depois as aulas são sempre às quartas-feiras. Veja, a gente está com um plano especial, porque o momento não está dos mais fáceis do mundo, a gente entende perfeitamente e está fazendo praticamente metade do lote promocional do ano passado. Quer saber? 3 vagas para quem é amigo aqui do Serginho e está aqui assistindo a nossa live, com 87% de bônus. É uma bolsa de estudos. Mais barato que você não vai encontrar. É quase o custo mesmo. Então escreve aqui no direct meu ou do Serginho, eu quero, que amanhã cedo a gente vai estar conversando com vocês e vai garantir a tua vaga. Gente, é sensacional. Hoje eu vou postar mais um relato ao longo da semana inteirinha. Todo dia tem um relato para a gente ver como que isso realmente turbina a vida e a carreira. Então escreve lá, eu quero. Gente, eu tenho certeza, minha palavra aqui, que você realmente muda. Se você fizer os exercícios, se você realmente aplicar aqueles conceitos, tá? Você cresce, você evolui e você vai para frente. Então aproveita lá. Bora lá, Serginho. Fala, esse homem fala, né, cara? Já quero. Escreve no direct aqui internamente, Josimar. Manda lá, manda lá. Vamos lá. Existe alguma ferramenta para acabar a nossa noite aqui que seja adequada, tá? Para aplicar isso tudo que a gente está falando aqui na empresa, tá? Silvane também, aí, ó, escreve lá, eu quero, mas escreve lá dentro, lá no direct, senão eu não vou lembrar. Que possa aplicar na empresa, na pequena, na média, mas vamos pensar também no profissional autônomo, que às vezes está lá, a gente chama de eu-keep, né? Eu falei na última palestra, o eu-keep é assim, né, Serginho? Diz que um fale com o dono do negócio, diz que dois fale com o dono, diz que três fale com o dono, porque ele literalmente cobra o escanteio e vai cabecear. Muitas vezes não é fácil. Há algo para essa pessoa implantar? E se tiver alguém na vida pessoal também, como é que seria isso? Manda lá, irmão. Não, Rack, eu acho o seguinte, quem não tem nada, uma planilha de Excel, você já consegue controlar alguma coisa, né? Então, é perder um tempinho, criar e tal. Porque o Excel te dá também dados estatísticos, se você precisar depois fazer médias, né? Ter uma noção melhor.
Mas tem outros softwares aí que pode ser adquirido, que vai depender de uma análise. Sempre tem que ter uma análise da condição da empresa, né, Hack? Mas tem softwares free aí, que são mais simples, você pode pegar uma versão avançada. A maior dificuldade está na implantação, né? E eu sempre falo assim, para implantar um sistema de custos, tem que começar tendo um mapeamento adequado da empresa, mesmo que pequena. Porque senão a gente falou agora sobre a questão de fazer uma produção, né? De um restaurante ou de um hospital, também no sistema de custos não é diferente. Você não vai começar com o final, né? Você já não pode querer o resultado final pronto. Você tem que entender o que é uma empresa, quais são os departamentos que ela tem, porque mesmo que uma pequena tem vamos pensar numa empresa aí de vestuário, ela tem talvez a parte infantil, a parte da criança, bebê, adulto, juvenil, feminino, masculino, então já tem, só numa mesma empresa pequena você já vê alguns departamentos, né, para poder segregar isso, ter uma análise mais efetiva, então isso é uma questão que tem que ter esse olhar para compreender melhor. Mas sempre assim, quem decide, todo mundo dá opinião, é o responsável da empresa, né? Eu sempre falo, tem que conversar, porque não adianta chegar com uma ideia pronta, né? Às vezes a pessoa já tem uma experiência vivida, você tem que tentar pegar aquela experiência e transmitir isso para dentro do sistema de cursos, né? Porque ele também não vai querer mudar todo o sistema dele, porque agora você quer implantar um sistema de cursos, ele vai mandar você embora. Fala, não, você tá doido, eu faço aqui a vida inteira, vem aqui agora você querer me dizer como que eu faço. Então vê como é que ele faz e transforma isso de alguma forma e aos poucos vai implementando e vai alterando, né? Porque também chegar com uma coisa pronta de quem nunca teve, né, é complicado. Então, a gente tem que ter essa habilidade como profissional, quem está aqui vai implementar, de que a gente não pode achar que as pessoas que estão no negócio há tanto tempo são ingênuos ou ignorantes que não sabem o que estão fazendo. Talvez ele não teve a ferramenta adequada para fazer, para impulsionar um negócio, mas ele está ativo até hoje, está funcionando. Talvez a empresa já tenha anos de funcionamento, né? Então, eu acho que tem que ter aquilo que nós conversamos na outra live da outra vez, né? A organização, o ambiente, entender como é que a empresa está situada, antes de chegar com o negócio um pacote pronto. Não existe pacote pronto em contabilidade, em cursos. Existe uma situação que eu tenho que entender a empresa e trazer para dentro de uma situação. Um Excel, um software simples de qualquer outra natureza. Então, é o inverso, né? Eu não posso, não vou te dizer assim, ó, tem esse pacote, chega aqui, implementa que vai dar certo. Eu posso dar o melhor sistema de software do mundo, se eu não mapear a empresa, não compreender a empresa, eu não consigo implementar. Vai ser um dinheiro jogado fora. Maravilha, maravilha. Serginho, eu quero aqui, antes de fazer os agradecimentos, voou o tempo, irmão. Já é 22h17. A gente fala pra Caramba, a gente caramba. fala pra caramba, hein, Hack? Isso que a gente só elaborou cinco perguntas aí, cara. Ó, pessoal, antes de eu fazer o agradecimento aqui, quero falar para vocês, essa live ela vai ficar aqui no feed do meu Instagram, tá? Até o final de semana. Então, curta, escreva lá, compartilhe com aquela pessoa. Eu sei que tem dados aqui, pessoal, sensacional. Quando você escuta uma hora dessas aqui, a grande ideia é sensibilizar, tá? Eu tenho certeza que esse tipo de aula, com esse nível de profundidade, com esse nível de conhecimento, se fosse pago, não ia custar barato, não. Vocês estão tendo conhecimento de graça, com carinho, de um camarada top aí como o Serginho, que dedicou tempo para estar apresentando, com dados de última hora aí, tá fervilhando com a academia aí do doutorado, tá com tudo na cabeça e sabendo tudo e mais um pouco. Eu sei como é que é, irmão. É Tá muito com, não legal posso isso. nem rir, que teu lado tudo rachado, Hack, de tanto estresse. Então, veja, aproveitem, escrevam, e aí você pega esse aviãozinho, pessoal, manda para aquela pessoa que pode estar bobeando com a sua empresa. Isso aqui pode fazer toda a diferença entre falir ou não falir, sobreviver ou não sobreviver, mandar bem ou não mandar bem. Ah, mas não é um empresário, é um profissional autônomo, é um empreendedor, alguém que quer começar, ou um líder que leva para alguém. Compartilha, gente, isso aqui vale ouro mesmo. Meu irmão, eu quero agradecer tremendamente, tá? A tua disponibilidade. Pessoal, esses tubarões aqui, tá? É, é, Mamãe Hack sempre falava assim, né? Peça coisas para alguém que não tem tempo, porque ele vai dar um jeito e vai fazer.
Ela tá aí, inclusive. Mãe, beijo. E não peça para quem não quer fazer, ou não tá tempo sobrando, porque ele não vai fazer. Serginho, como os outros consultores, são pessoas altamente ocupadas. Quando a gente fala de madrugada, tem uns que eu falo, tá no aeroporto, tá para cá, tá para lá, respondendo, até no banheiro uma hora ou outra. Então, irmão, gratidão mesmo por essa hora. Brilhante live, tá? Isso aqui fica lá na plataforma depois para as pessoas poderem usar e conquistar muita gente. Eu só posso agradecer a honra de você estar dando esse tempo aqui e fazer essa parte comigo desse projeto, que é um projeto inovador, ele está alavancando vidas e carreiras de forma muito, muito legal. E que Deus sempre te abençoe, porque você é um cara que mora no meu coração. Obrigado mesmo, viu? A gente está cada vez dando mais certo. Gratidão. Últimas palavras para ti agora, meu irmão. Olha, Rafa, queria agradecer a você, a todos que participaram, os colegas aqui. Eu acho que trazer um pouco sobre a questão da gestão de custos, esse momento é importante, né? Porque todos nós precisamos disso, tanto para as empresas quanto para a vida pessoal, né? Então, aprender um pouco sempre é legal, né? A gente podia estar festando de outra coisa hoje, apesar do frio, né? Eu acho que o frio me ajudou, porque daí o povo ficou em casa para me assistir, né? Porque senão eles iam estar no boteco da esquina, né? Então, agradecer ao pessoal que teve a oportunidade de participar dessa live e eu transmiti um pouco do meu conhecimento de professor, de que ajudei outras empresas. A gente já fez muitos trabalhos, né, com os alunos e de custos e outras áreas também, várias empresas pequenininhas, né? Eu brinco que, para finalizar, que um dia nós temos um trabalho de uma senhorinha que vendia um produtinho na esquina e ela não sabia que estava, e ela não saía do lugar. O pessoal planilhou, ela vendia com prejuízo no negócio, e quanto mais ela vendia, mais ela se afundava, né? Entendeu? Então, você vê que o custo não está só nas grandes companhias, está no dia a dia de qualquer empresa, na vida pessoal da gente. Então, agradecer a todos pela paciência. Espero que consiga ter transmitido alguma coisa inovadora para o pessoal, ou pelo menos que eu sempre brinco, Hack, que de uma live, de uma palestra de 1h30 como essa, se você pegar 1 minuto e aquele 1 minuto conseguir transformar a tua empresa, uma ideia que a gente conseguiu passar aqui, essa pessoa mudar, aqueles 2 minutos talvez faz toda a diferença dali para frente. Com certeza, meu irmão. Com certeza valeu. Eu sei que tem gente que procrastina demais e não lança nada. Isso aí vai ajudar muito. Obrigado mesmo, meu irmão. Obrigado de coração. Pessoal, obrigado a vocês também, né, que estão aí assistindo, investindo 1 hora e 22 horas. Gratidão. Quinta-feira a gente continua, tem no calendário ali postado no nosso feed, e sexta também. Tudo faz parte de um grande projeto. A gente realmente quer contribuir com a sociedade aí. Obrigado, Serginho. Grande abraço. Valeu, galera. Valeu. Valeu, valeu. Abraço.